Das balizas de Faf às bancadas do Parlamento, passando pelas barras dos tribunais e os gabinetes ministeriais. Hoje, ao domingo, entra em casa de todos os portugueses e no sofá não abdica da Sport TV, seja para ver o Benfica do coração, quer a seleção. Nos últimos 20 anos, tal como Portugal, não faltou a nenhuma fase final. E por falar em final, a do Stade de France é inesquecível e ele esteve lá. O advogado e político Luís Marcos Mendes é o convidado desta semana do Cultura Tática. Doutor, muito obrigado pela sua presença, é um enorme privilégio. António, gosto. Mais um convidado ilustre para o nosso programa, presumo que seja uma admiração de longa data. Sim, e agradecer-lhe também a sua presença. Há aqui uma pequena história que eu tenho tentado ao longo de algum tempo, mas também compreendo que é uma pessoa que é ocupada e que... Pois, não foi fácil. Não foi fácil. Deixe-me dizer, em qualquer circunstância, que eu é que agradeço esta oportunidade. Isto, de facto, nós já andámos... O Simões já tentou há muito tempo e, de facto, foi sempre complicado marcar uma data. Mas eu tenho muito gosto em estar aqui, agradeço, por um lado, e agradeço ao António Simões. E, sobretudo, não levará a mal que eu diga isto, porque o António Simões, para mim... há muitos anos, apesar de nos termos conhecido pessoalmente há menos anos, mas há muitos anos que é uma referência como atleta e como cidadão. Como atleta porque eu nasci, eu comecei os meus primeiros anos de vida foram a ver o Simões, o Eusébio, o Torres, o Zé Augusto, o Coluna, que me deram alegrias do outro mundo. Portanto, você para mim foi sempre uma grande referência, só me deu alegrias. Segundo, nestes últimos anos, mesmo quando ainda não nos conhecíamos pessoalmente, conhecemos há uns anos atrás, tudo o que eram as suas intervenções públicas em matéria de futebol ou não de futebol, para mim foi sempre uma referência, porque é uma pessoa com preocupações éticas. No desporto, fora do desporto, eu acho isso muito importante. Portanto, não é lisonjeio nenhum, mas é um gosto imenso estar aqui e é um gosto também, pela primeira vez na vida, ver a Sport TV. Já entrou outras vezes, em alguns diretos, estávamos aqui a recordar ainda há pouco. Eu sou, e a minha casa, toda a família, são grandes consumidores da Sport TV, porque nós somos todos grandes fãs do desporto em geral e do futebol em particular. Em nome da Sport TV, muito obrigado, Dr. Marcos Mendes. Perguntava-lhe, já percebi que desde pequenino que vê o Simões e via essa geração de ouro do Benfica e da Seleção Nacional, sendo um benfiquista do Minho, claro. É de berço esse benfiquismo? Quer dizer, primeiro o Benfica é um clube com uma fortíssima implantação em Portugal e fora do país. Depois, porque o Minho, ao contrário do que muita gente pensa, o Minho é uma zona de forte implantação benfiquista. Claro que há a zona da área metropolitana do Porto, que é eminentemente do Futebol Clube do Porto, é compreensível, mas depois o Minho sempre foi uma forte tradição benfiquista. Talvez hoje não seja tão forte como já foi, mas então... O Benfica ia jogar ao 1º de Maio e jogava em casa, não é? Exatamente, o Benfica em Braga jogava em casa. E, portanto, eu tenho 63 anos, portanto, imagina, há 60 anos o Minho era fortissimamente o Benfica. Depois, os meus pais... também eram, a minha mãe ainda é viva e continua a ser do Benfica. O meu pai já faleceu, mas o meu pai foi dirigente esportivo há muitos anos e tudo, e portanto, esse toque familiar também ajuda, portanto, fui sempre do Benfica e da Seleção Nacional, exatamente. Ainda assim, manteve, tal como o António, muita independência nas suas análises que vai fazendo em relação à vida diária do Benfica. Vamos lá ver. Sim, isso acho que aí somos muito parecidos. Somos um bocado parecidos. Muito parecidos, porque assim, quer dizer, eu sou, obviamente, benfiquista. Eu sou, evidentemente, por isso mesmo, eu quero que o Benfica ganhe, se possível, todos os jogos. Agora, se eu tiver que apreciar um jogo, ou se tiver que apreciar um comportamento do Benfica, de um dirigente, de um treinador, disto ou daquilo, quer dizer, eu não vou dizer que aquilo é penalti só porque eu sou benfiquista. Se eu achar que aquilo não é penalti, eu digo não é penalti. Ponto. Claro. Se o Benfica tem um comportamento incorreto, quer dizer, eu vou dizer que o Benfica tem um comportamento incorreto. E de resto, nos meus comentários que faço no domingo à noite, eu não falo muito de futebol. Mas, quer dizer, de futebol propriamente dito, não, deixo isso para os programas de política de futebol. Agora, se houver matérias que justificam no comentário político, e houve algumas matérias nestes 2 últimos anos,
ligadas ao Benfica, processos em tribunal, decisões judiciais, suspeitas disto ou daquilo, e eu comentei. E algumas vezes comentei de forma desagradável para o Benfica, de forma que não é desagradável, é crítica, é verdadeiro. Quer dizer, não tenho muito feitio, quer dizer, eu torço o mais possível pelo Benfica. Torço o mais possível. E não fico bem disposto quando o Benfica perde. Isso não fico bem disposto. Agora, é uma questão de respeito por mim próprio e de respeito pelas pessoas que estão a ouvir. Eu não posso dizer exatamente o contrário daquilo que penso. Só porque um dirigente é do Benfica, não é necessariamente um bom dirigente. Quer dizer, tal como no Futebol Clube do Porto ou no Sporting, seguramente também há gente com qualidade e não é por serem do Futebol Clube do Porto ou do Sporting Clube que eu não vou elogiar. Portanto, isso, numa palavra de síntese, isso é verdade. Separo entre a emoção e a razão. Exatamente. Deixe-me só acrescentar o que diz, no qual eu estou completamente de acordo, e chama-se ter cultura desportiva, que não existe em Portugal. Existe cultura clubista. Certo. Não há cultura desportiva. E não haverá tão cedo, seguramente. Sim. Porque não há um investimento nos jovens, que é importante olhar o futebol primeiro como um desporto e depois, obviamente, com toda a legitimidade de escolher de quem se gosta. Claro. Mas dizer, para se enquadrar exatamente no que diz, não pode, não deve, por mais benfiquismo que tenhamos, que hipoteque os nossos princípios e os nossos valores. Claro. Não pode, isso não pode existir. E infelizmente existe. Isto não contribui nem sequer para o desporto em si, nem para o próprio negócio. Porque o negócio tem que ter credibilidade, tem que ter qualidade e tem que ter hombridade. E às vezes isso não acontece. Nem mais. E, portanto, estamos completamente de acordo com isso. Seria muito mais bonito se assim fosse. Tem toda a razão e subscrevo totalmente, e acrescentava ainda só mais uma coisa. Do ponto de vista, como diz, e bem, o António Simões, do ponto de vista dos princípios, dos valores, das referências, há uma outra coisa que é importante sublinhar. Há um ditado popular que nós temos em Portugal que diz tudo. O exemplo vem de cima. Ora, de cima, num país que liga imenso ao desporto e que liga muitíssimo ao futebol, de cima são os clubes. Exato. E se de cima dos clubes vêm más referências, isso contamina negativamente a sociedade, em particular os jovens. E por isso, o ser dirigente de futebol, do desporto em geral e do futebol em particular, é uma enorme responsabilidade. Porque não é apenas a responsabilidade de gerir bem o negócio, não é apenas a responsabilidade de ter muitos títulos e de ganhar muitos jogos, é também a responsabilidade social. Se um dirigente desportivo é um exemplo de fair play, é um exemplo de cordialidade, é um exemplo de boa educação, é um exemplo de seriedade, isso dá uma imagem para o exterior que é uma imagem muito positiva e muito forte. Agora, se um dirigente é um troca-tintas, quer dizer, isso é uma imagem terrível. Quer dizer, é aquela... Há uns anos atrás, um presidente de um clube de futebol, não importa agora o nome, disse aquela frase que ainda hoje é muito citada: isto no futebol umas vezes é verdade, outras vezes é mentira. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. É verdade, amanhã é mentira. Foi o Pimenta Machado. Que eu conheci bem, de resto, um irmão dele foi meu colega de liceu e tudo. Agora, isso é a pior coisa que pode haver. Eu sei que na política também há disso. Também há disso. E a política também tem muitos vícios. Agora, eu julgo que se o exemplo vem de cima, quem está em cima, ou seja, num governo, num parlamento, na direção de um clube, a dirigir um clube, tem que fazer um esforço para ser um bom exemplo. Porque senão contamina negativamente a sociedade. Sem dúvida. E é curioso, isto, política e futebol e política mistura-se e é... O que é mau. E o que é mau. Mistura mau. Exatamente. O ADN e tal destas coisas não são muito simpáticas, com toda a sinceridade. Mas é curioso verificar que alguns exemplos da política nos últimos anos, curiosamente, ultrapassou o futebol. Ou seja, já vi ministros ou secretários de Estado admitirem-se por razões óbvias e conhecidas,
e nunca vi nenhum presidente demitir-se Claro. por razões semelhantes ou piores. Claro. Portanto, aqui é Agarram-se aos curioso lugares. que a política começa a ganhar ao futebol. Não tenham uma dúvida. Isso não tenham uma dúvida. Há muitas semelhanças, ou algumas semelhanças. Algumas dessas semelhanças são até negativas. Agora, no futebol, eu acho que há duas coisas do ponto de vista do dirigismo que onde na política já se evoluiu muito e no futebol ainda está muito atrasado. Exatamente. É o domínio das pessoas não estarem desprendidas dos lugares, estarem agarradas aos lugares. Quer dizer, um problema que haja num grande clube de futebol, ou num clube, ou num grande ou um pequeno, mas sobretudo nos grandes, quer dizer, a tentação não é de colocar o lugar à disposição. A tentação é de se agarrar logo ao lugar. Exatamente. Na política... E até fazer uma transposição, Sim. estão a atacar, Exatamente. não enquanto dirigente ou enquanto pessoa, mas sim o clube, não é? Enquanto clube, exatamente. Portanto, usa-se o clube, às vezes, para uma defesa que é mais pessoal. E a outra coisa que eu acho que onde a política evoluiu bastante, e o futebol ainda não, é no domínio da renovação. Eu acho que devia haver limitação de mandatos. Ou seja, um dirigente de um clube, como um dirigente de uma federação ou de uma associação, devia ter um limite de mandatos. Sim. Sei lá, depois podemos discutir se são 10 anos, 12 anos, 14 anos, quer dizer, mas a possibilidade de se eternizar nos lugares, que na política antigamente era possível, agora já não é. Exato. Quer dizer, um Presidente da Câmara hoje não pode fazer mais de 12 lugares, um Ministro também, embora num Ministro seja mais difícil. Eu acho que este exemplo devia existir também, porque há uns anos atrás não havia limite de mandatos na política, não havia nos sindicatos, não havia nas associações empresariais. Agora já há, só não há no futebol. E isto não tem nada de pessoal, não é por causa do Sr. Pinta Costa, nem por causa do Presidente A, B ou C. Acho que seria um bom princípio, porque as pessoas, muitos anos agarradas aos lugares, ficam com vícios. São os vícios de alguma arrogância, são os vícios de algum autoritarismo, são suspeitas de corrupção. E, portanto, eu acho que devia haver um forte apelo a uma mudança de regras. Eles próprios pensarem nisso e resolverem isso. Mas eu essa parte eu não acredito muito, António, não acredito muito, sabe porquê? Isto é um bocadinho... Na política também há disso. Eu já agora estou fora da vida política, agora só comento, mas estive lá dentro, muitos anos. Claro. Eu estive 22 anos seguidos na política nacional. Estive em 4 governos, tive 13 anos mais ou menos de governo. E é assim... Um político também muitas vezes diz, quando está num lugar, está a fazer um grande sacrifício, fez um grande sacrifício. Sabe que eu tenho a teoria exatamente contrária. Ninguém é obrigado a ir. Ninguém é obrigado a ir. Agora, se vai, já sabe que tem uma responsabilidade. A responsabilidade de decidir, a responsabilidade de ser escrutinado, a responsabilidade de ser criticado. Portanto, ninguém é obrigado. Agora, há um bocadinho, só com a pressão da opinião pública, é que os políticos também fazem as coisas que são necessárias fazer, tipo maior transparência, maior escrutínio, limitação de mandatos, maior renovação. A sociedade e eu acho que esta pressão da opinião pública no futebol não existe. Não existe. Ou seja, é capaz de haver no futebol uma grande pressão para demitir o treinador, porque perdeu não sei quantos jogos e tudo isso. Aí há pressão. É capaz de haver uma grande pressão sobre os árbitros e aí... aos pontapés, mas não há a pressão que devia existir sobre os dirigentes e sobre as regras do dirigismo. Não é sobre o dirigente A, B ou C, sobre a regra. Sobre os dirigentes até há... O caso do Sporting é um bom exemplo, não é? Que vive em tumulto há algum tempo. Agora, como ganha, está um bocadinho mais mas eu, quando falava nos dirigentes... Mas não há na política, não é? Sobretudo nas regras, na definição das regras. Porque eu acho que aqui é preciso evoluir um bom bocado. É preciso renovar, é preciso... Quer dizer, aquela ideia, quer dizer, um dirigente esportivo está ali, um presidente do clube, acha que é insubstituível. Ele acha que só ele... eu sou um bom presidente, com certeza, mas não é o único, seguramente. Claro. Mas no caso concreto do nosso clube, fizeram uma coisa muito pior, que foi limitar a idade para vir a ser presidente do Benfica. Pois, exatamente. Isto é muito pior. Sim. Ou seja, para ser presidente do Benfica, tem que ser mais velho que o acesso à presidência deste país. É um bocadinho contra a natura. Agora, eu como sou uma pessoa otimista, uma pessoa de fé,
uma pessoa cheia de esperança. Eu tenho esperança que isto um dia vá evoluindo com gente mais nova, com gente diferente. E nesse plano eu tenho esperança porquê? Porque é um bocadinho também o retrato na sociedade. Sim. Agora não falo da política, falo da sociedade em geral, quer dizer. Nós, durante anos, tivemos muita dificuldade, por exemplo, em ter bons empresários, Sim. bons gestores. E hoje eu acho que ainda temos imensas falhas nessa área, mas houve uma evolução brutal. Sim, sem dúvida. Houve uma evolução brutal. Há no domínio da gestão das empresas hoje um profissionalismo que não havia há 20 ou 30 anos atrás. O domínio dos empresários, quer dizer, quando se deu o 25 de Abril, eu ainda por cima sou da zona do Val do Avo, uma zona muito industrial. O empresário, de modo geral, não tinha um mínimo de cultura, mas enfim, faziam coisas extraordinárias. Sim. Agora, hoje evoluiu-se bastante. Isso é normal e, portanto, admito que no desporto em geral, no futebol em particular, seja ainda mais difícil, porque as pessoas agarram-se bastante aos lugares, mas tenho esperança que um espírito cada vez mais saudavelmente crítico da sociedade vai também ajudar aqui um pouco a mudar. Se olhar para a gestão desportiva, há agora muitos exemplos, o Famalicão, o Rio Ave, há uma série de clubes que têm vindo a crescer de uma forma sustentada e com essa gestão desportiva mais moderna, não é? Já está, mas é um bocadinho a evolução que eu acho que está a acontecer na sociedade, por exemplo, no domínio das empresas também. Quer dizer, as empresas, houve nos últimos 20 anos mudanças brutais. Quer dizer, há um grau de profissionalismo, há um grau de inovação, de gente nova, gente com cursos superiores e tudo isso. Portanto, foi uma mudança grande. E, portanto, aqui também chegará, porque o futebol pode ter muitos defeitos, também tem coisas ótimas, mas não deixa de estar inserido na sociedade. Portanto, eu tenho esperança que aquela cultura que o Simões diz, cultura desportiva, de facto, verdadeiramente também chegue aqui ao... Agora, nunca será exatamente aquilo que é noutras atividades, porque esta questão da emoção, da bola entrar e de ganharmos o jogo e de marcar o penalti e de sermos campeões, mas essa parte eu acho que é boa também. Nós precisamos de ter emoção, porque se isto é tudo muito racional, tipo 2 e 2 são mesmo 4, quer dizer, isso é verdade. As coisas mais extraordinárias é, de facto, às vezes um pequeno clube fazer aí uma devastação num grande clube. Eu tenho imensa pena que a geração do Vítor Bahia, do Jorge Costa, do Fernando Couto, do Paulo Sousa, do João Pinto, que grande do Rui geração Costa, essa geração toda, e o Figo, que foi a primeira geração, não foi a primeira que se internacionalizou, mas foi a primeira que ganhou muito dinheiro. Certo. E que trouxe alguma independência intelectual para botar palavra, como dizem os brasileiros. Claro. E é uma pena que essa geração não tenha sido aproveitada. E é uma pena que eles próprios não tenham demonstrado disponibilidade para essa renovação. Porque tinham um estatuto para isso. Sim, claro. E é uma pena, apenas 2 ou 3 estão por aí. É verdade. E a maior parte deles praticamente desapareceram. É uma pena, foi uma grande oportunidade que se perdeu. Porque no campo desportivo poderiam ter sido dirigentes criando condições para mudar algumas coisas. Porquê? Porque tinha um estatuto. O próprio dirigente respeitava seguramente. Se o Vítor Bahia dissesse alguma coisa, o que é que aconteceu? Houve alguma confrontação com esta geração, com os dirigentes desportivos, exatamente aquilo que o doutor acabou de dizer, que é a questão de se radicarem no poder. E então eles acabaram, em vez de serem aproveitados pelo conhecimento que tiveram lá fora, não é verdade? Foram generalizados e alguns até foram maltratados. Com o medo de... E, portanto, foi uma oportunidade. Eu tenho imensa pena que não tenhamos mais gente. Eu também acho porque essa geração que referiu, para além da qualidade enorme dentro do relevado, foi um conjunto de jovens, de facto, que tiveram um estatuto fortíssimo. Eu alguns deles conheço, ainda por cima, alguns deles não era apenas serem bons jogadores e terem um grande estatuto, são pessoas de muita qualidade, como pessoas, e portanto é pena, de facto, não terem tido uma intervenção mais forte. Pode ser que a próxima seja mais... clubes, ou isso. Muitos desses jogadores que falou fizeram parte do primeiro centenário do Benfica, é uma oferta do António para si. Não é um livro, não é um livro novo, porque... Muito bem.
não é fácil encontrar um livro que já tem 14 anos, é uma prenda para si, tem uma dedicatória. Muito obrigado. Do António para si. Está, obviamente, alguns dos jogadores, nomeadamente o João Pinto, o Paulo Sousa, que o António aqui falou. Qual é o seu momento que recorda com maior carinho do Benfica? Quer dizer, assim, de repente, o momento, não é fácil, quer dizer, recordo... Há vários. Recordo imensos momentos. Agora, pela negativa, pela tristeza, pela angústia, quase a angústia, recordo, julgo que é aquela última final da Taça dos Campeões Europeus, eu julgo que ainda não era... Aquela em que o Veloso falha o penalti... Essa não é penúltima, é antepenúltima. Essa é a antepenúltima, com o PSV Eindhoven. Com o PSV Eindhoven. Pronto, exato. Essa é a penúltima. É a penúltima. A última foi com o Milan. Exatamente, foi com o Milan. Pronto, mas essa é aquela que recorda, aquela do Veloso a falhar o penalti e tudo isso, quer dizer, com uma angústia, uma coisa do outro mundo. Olha, também com angústia, já só estou nas coisas negativas, tá? Com angústia, as duas últimas finais da Liga Europa, que eu de resto fui ver. Uma a Turim e outra a... Com o Sevilha e com o Chelsea. Diga? Com o Sevilha e com o Chelsea. Exatamente, com o Sevilha e com o Chelsea. Está a ver, gostou-me sobretudo com o Sevilha, a segunda, porque com o Chelsea... Já era esperado. Enfim, quer dizer, não era esperado. Aquele golo a gente tem sempre uma esperança, quando fez o empate e tudo isso, haver esperança de dar a volta. Agora, tenho a noção que o Chelsea era superior. Agora, o Sevilha, eu tinha a noção que o Sevilha era perfeitamente batível. E, portanto, aquilo é uma angústia, porque são os 90 minutos. Depois são os 30 minutos. Mais os penaltis. Não, os penaltis. Aquilo é uma angústia. Portanto, essa final em que o Veloso, coitado, teve a infelicidade de falhar o penalti. E esta agora em Turim com o Sevilha foram dois momentos de angústia do outro mundo. Agora, quer dizer, felizmente que no caso do Benfica, como durante anos ganhou muita coisa, tinha muito mais momentos de alegria. Claro. Agora, quer dizer, não tenho assim a recordação propriamente assim de um em particular. Por exemplo, as duas taças dos campeões europeus que o Benfica ganhou, eu ainda era muito miúdo. A primeira grande recordação que eu tenho, que vive na minha cabeça, do Simões, do Eusébio, tudo isso, é o Mundial de 66, pela Seleção Nacional da Inglaterra. Aí tem muito mais alegrias pela seleção. Não, aí sim, mas quer dizer, eu aí tinha 9 anos, está a ver? Aí já começava a acompanhar. Foi o primeiro Mundial a dar na televisão também. O primeiro Mundial a dar pela televisão, lembro muito bem do 5-3 à Coreia, quer dizer, lembro muito bem de quando vocês perderam a meia-final com a Inglaterra e tudo isso, aquelas caras a chorar e tudo. Portanto, eu aí fiquei apaixonado por coisas. E, portanto... Quer dizer, tenho muitos grandes momentos e momentos de angústia, isso é normal. Ainda em relação à seleção, depois viu-se vingado depois, em 2006. Exatamente. Com essa vitória sobre a Inglaterra, no 2004 sim. Também, os ingleses ultimamente têm... Em matéria de seleção, então, nos últimos 20 anos, sou um felizardo, porque estive... pessoalmente, fisicamente presente em todos os campeonatos do mundo e da Europa. Pelo menos um jogo. Da última vez fui ver bastante mais. Agora, grande momento é o último, não é? Sim. Quer dizer, é em Paris. Esteve nessa final? Sim, então não tive nessa final, claro que estive nessa final, então não tive. Com o Presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira, ao meu lado, está a ver, um portista, um benfiquista, mas ali abraçado um ao outro, e portanto, estavam várias pessoas da vida política, mas quer dizer, ali foi um sofrimento louco, não é? Ainda por cima, quando, a meio da primeira parte, a gente fica sem o Ronaldo, portanto, imagina, a gente já com o Ronaldo achava que era difícil ganhar à França. De repente, o Ronaldo é lesionado e tudo isso. Eu acho que esse é um momento épico. Eu devo dizer que eu acho que Portugal teve muita sorte nesse europeu. Mas também teve a sorte, eu vou dizer uma coisa que essa é menos politicamente correta, mas também teve a sorte de ter como selecionador o Fernando Santos. Há-se aqui um pequeno parênteses, eu gosto pessoalmente muito do Fernando Santos. Muitas vezes discordo das opções dele, mas eu acho que até aí tivemos sorte de ter o Fernando Santos. Porquê? Eu acho que o Fernando Santos é uma pessoa que eu acho que é muito inteligente e percebeu muito bem as oportunidades que nós tínhamos naquele europeu, as limitações que tínhamos, as vulnerabilidades que tínhamos e, portanto, ele adaptou com muita inteligência
Ele adaptou aquela equipa, aqueles jogadores, para, digamos assim, tirar o mais possível partido das algumas boas virtudes que tinha, mas cobrindo também várias vulnerabilidades que havia. E, portanto, eu acho que ele foi, além de muito profissional, foi muito inteligente. Por isso é que uma parte grande do país começa sempre por dizer o piorio do Fernando Santos. É muito conservador e devia jogar mais ao ataque e ter mais ambição e isso. Quer dizer, é óbvio que isso é tudo fácil dizer. Claro. Todos diremos isso. Agora, o difícil é, perante aquela massa cinzenta que ele ali tem, com as dificuldades que tem. Quer dizer, o Ronaldo não estava propriamente na melhor forma naquele final dele. Nunca chega aos fins aos europeus e mundiais em grande forma, não é? A equipe estava bastante desgastada. O Ronaldo, e por isso se viu, de resto, com as suas prestações e as lesões e tudo. E eu acho que aí é que o Fernando Santos foi muito inteligente. Quer dizer, porque isso saber pô-los todos a treinar, a correr e até a complementar. Quer dizer, essa parte eu acho que há imenso a fazer. Agora, ter a inteligência emocional, mais a outra inteligência que é racional, de fazer exatamente o contrário que o adepto quer, mas que ele sabe, saber não sabe, mas tem essa confiança, tem a confiança de haver uma grande probabilidade de estar certo. E, portanto, eu acho que Portugal teve muita sorte em vários momentos no jogo, mas isso é a sorte do campeão. Mas acho que também teve a sorte de ter o Fernando Santos, que eu acho que é uma enorme mais-valia, apesar de haver muito português que o critica talvez mais do que elogia. Eu, por acaso, faço o contrário. Também sou capaz de o criticar, com certeza, como ele, se estiver a ouvir os meus comentários, também é capaz de criticar, mas acho que ele é um grande selecionador. Eu acho que ele é um grande selecionador. Um dia mais tarde vamos ter saudades dele. Acrescentaria, tendo em conta o que o meu caro amigo disse, dizendo o seguinte: treinar também é saber liderar. Claro. E é, sobretudo, conhecer quais são as virtudes e os defeitos de cada um. Para aquela altura, a personalidade e o caráter e também até a própria bondade do Fernando Santos encontrou-se perfeitamente naquelas circunstâncias. Era assim que tinha que ser aquele caminho. Tanto que quando o Cristiano Ronaldo se manda para cima das calizas dele, ele faz de conta que não percebe. Claro. Ou seja, todos sabem que o Fernando Santos tem uma forma de liderar no qual a questão do afeto está sempre presente. Claro. E eu acho que ele foi com esse afeto que muitas vezes os jogos foram decididos, porque o jogador, que é um ser humano e que se expõe, nem todos têm essa personalidade forte para lidar com essas situações. Eles foram quase um paizinho. Nem mais. Não é verdade? Portanto, aquela forma de liderar. Às vezes, uma vez acho que disse aqui, Pedro, que algumas das coisas do Fernando Santos, às vezes, parece o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, são parecidos. É o selecionador dos afetos. Não, a religião e o acreditar e a fé e a forma, etc, etc. E o português tem risos sobre isto, não é verdade? Também é uma forma de liderar. Isto tendo em conta aquilo que o meu amigo acabou de dizer. Eu acho que, eu subscrevo, eu acho que o Fernando Santos tem um conjunto de, ninguém é perfeito, ele também não é, nenhum de nós é, eu acho que ele tem um conjunto de ingredientes que um dia que ele deixar de ser selecionador, é que as pessoas vão perceber e vão ter saudades dele. Mas eu acho que ele é verdadeiramente um líder, não pelo autoritarismo, mas pela afetividade e pela inteligência, pela capacidade que ele tem de pegar na massa cinzenta que tem e aproveitá-la da melhor forma possível. Não é provavelmente fazendo os jogos mais bonitos do mundo, mas é sendo eficiente e pragmático. E isso é um sinal de inteligência. Exatamente. António, já não temos tempo para mais. Só falta temos aqui o desafio que é para o António e não para o Dr. Marcos Mendes, que é, se o Dr. Marcos Mendes fosse um jogador de futebol, em que posição é que o António o colocaria? Eu dava-lhe o número 7 para jogar sobre a direita. Mas um bocadinho mais do meio campo para a frente. Não estou a ver o meu amigo a ter que vir muitas vezes atrás a defender. Estou a vê-lo a disparar, a ir-se embora e a dizer assim, até amanhã se Deus quiser. Exatamente. Mas deixe-me dizer-lhe que o seguinte, vou dividir a resposta em duas partes, se me permite. Há uma coisa que os meus amigos não sabem, mas eu já joguei futebol.
Sim, e futebol, cheguei a jogar futebol federado. Quer dizer, em miúdo, eu sou de Faf. Eu fui dos iniciados, dos juvenis, dos júniores, da Associação Desportiva de Faf, portanto, joguei futebol federado. E qual era a posição que eu tinha? Guarda-redes de futebol, com esta altura. E, portanto, era quase um milagre. Isto era quase um milagre maior que o milagre do português da pandemia na primeira fase. Não iria lá, eu não iria adivinhar. Mas é verdade, e então, quer dizer, nas bolas altas, tipo pontapés de canto, eu rezava um bocadinho que a bola viesse o mais possível longe da pequena área. Mas as pessoas diziam, e os treinadores que tive, que eu tinha muita elasticidade. Portanto, nas bolas baixas, que era uma pessoa com muita elasticidade e com muita coragem, tudo isso e tal. E eu devo dizer o seguinte, é que eu gostei tanto mesmo de ser guarda-redes, que eu mais tarde joguei handball. E também fui guarda-redes handball. Também. Eu também joguei handball, já mais nos tempos do liceu, da faculdade e tudo. Eu joguei handball também e também quis ser guarda-redes. Agora, isto é o passado. Hoje, se eu já mais maduro pudesse voltar a jogar e pudesse, digamos assim, escolher a posição, eu provavelmente queria ser ali um médio de ataque, não direi um ponta de lança, também não tenho grande estatura para isso. Mas livre para um pensador mais ali, do jogo. um Paulo Sousa, Um Rui Costa. Um Rui Costa, não teria evidentemente o talento deles, provavelmente, mas pelo menos de pensamento, de cabeça, era o lugar que eu mais... Ou seja, um médio ofensivo. Você tem toda a razão, não me está propriamente a ver a fazer de trinco. Não. Já temos muitos, pá. Isso não, mas era um bocadinho... Médio criativo. Sim, exatamente. Mas, agora, mas hoje, quer dizer, eu gostei tanto de ser guarda-redes, quer dizer, eu costumo dizer que... Ficou bichinho, Há pessoas que acham que eu que fiquei baixinho por andar muitos anos na política, com aquela ideia que a política desgasta. Mas não, eu já era assim e adaptei-me a ser... Guarda-redes. E gostei. Mas se hoje escolhesse, gostava ali de ser um médio ofensivo. Muito bem, Dr. Marcos Mendes, muito obrigado pela sua presença. Foi um gosto imenso. Muito obrigado. E ao Simões, muito obrigado, sobretudo, para além deste convite, pelas alegrias que me deu durante anos a ver futebol, porque quando se é miúdo, então, uma pessoa então nunca mais na vida esquece. Exatamente. Muito Foi obrigado um gosto por ter vindo. Pedro, obrigado também. Muito obrigado. António, daqui a 15 dias temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com a Sport TV.